papai, mamãe e todo mundo que tem por perto uma criança. Eu sou Rafa Andrade, pai do João e do Marcelo, e está entrando no ar mais um episódio do Curtinhas da Sem Choro. Pois é, estive muito sumido por aqui e o Curtinhas, na verdade, fizemos essa pequena edição no nome Curtinhas porque o nome Curtinhas será abandonado. Passamos por grandes mudanças aqui na Sem Choro e eu já vou explicar para vocês o que houve. Inclusive, explica também um pedaço da minha ausência aqui no podcast. O nome Curtinhas será abandonado, como eu falei, passamos por muitas transformações na Sem Choro. Quando começou o isolamento, comecei a trabalhar com 2 crianças dentro de casa o tempo inteiro. Isso é enlouquecedor e fatalmente atrapalha bastante a nossa produtividade. E assim que começou o isolamento, eu também comecei a participar de um programa da Federal chamado Lemonade, que é um programa de aceleração de startups. E em consequência de tudo isso, nós passamos por muitas mudanças. E a primeira mudança que eu posso anunciar para você agora, a primeira, na verdade, que eu posso anunciar aqui no podcast, porque a primeira nós já anunciamos lá no Instagram, que foi a mudança da nossa marca. Então a segunda mudança é o nome do Curtinhas. Daqui para frente, voltamos a gravar este episódio que tem o propósito de ser semanal, trazer boas informações, boas notícias e boas inspirações para a sua semana. Deixa de chamar Curtinhas e passa a levar o nome de Sorriso, que é essa a nossa ideia de arrancar um sorriso do seu dia, e esperamos que você viralize e compartilhe este episódio com as pessoas que você ama para que você consiga receber em troca um singelo e gostoso sorriso. Eu acredito fortemente que a gente tem que criar este hábito de viralizar coisas boas. Sempre que a gente recebe uma notícia, às vezes muito ruim, alguma coisa muito caótica, a gente tem a mania de viralizar rapidamente e essas notícias se propagam com uma velocidade extrema e a notícia boa nem tanto. Então a gente tem que começar a fazer o inverso e começar a compartilhar coisas boas também. Então, falando rapidamente sobre as transformações que a gente passou aqui na Sem Choro em decorrência do isolamento, eu já estava querendo mudar algumas coisas na nossa plataforma e também deste programa de aceleração chamado Lemonade, que foi transformador na vida da Sem Choro. Então eu passei por esse pequeno hiato, não deu tempo de gravar podcast. Na verdade eu publiquei, salvo engano, 2 podcasts, mas o Curtinhas ficou abandonado porque realmente não estava dando tempo. Fico a maior parte do tempo com 2 crianças sozinho, então estava sendo meio enlouquecedor por aqui e a gente teve que abrir mão de algumas coisas. Mas enfim, agora a rotina está um pouquinho mais estabelecida, o programa finalizou e a primeira boa notícia que eu trago, inclusive, faz parte do programa e a gente tem que, como falei, trazer este hábito para o nosso dia de compartilhar as coisas boas. Esse programa foi uma seleção de 90 empresas, a Sem Choro fez parte dessas 90, foram selecionadas 30 para participar da primeira etapa e dentro dessas 30 foram selecionadas 16 startups para fazerem parte da segunda e última parte do programa, e a Sem Choro foi selecionada entre as 16. Não ficamos entre as 5 vencedoras, as 5 startups que mais se destacaram, mas eu fui premiado, muito honrado, fiquei muito emocionado com o prêmio de empreendedor sangue no olho, e então eu gosto de compartilhar esse momento gostoso que eu vivenciei aqui, porque a gente tem que compartilhar momentos bons. Mas, enfim, sem mais delongas, vamos às 2 notícias, às 2 inspirações do dia para que você consiga iniciar a sua semana em meio a tantas notícias ruins, em meio a tanta dificuldade que a grande maioria das pessoas está tendo neste isolamento. Vamos receber e ouvir algumas e ver, né, se você está nos vendo pelo YouTube ou pelo Instagram, alguma notícia que seja inspiração para a nossa semana. A primeira história que eu vou contar, muito provavelmente você já conhece, são histórias de 2 garotinhos. O vídeo deles viralizou no ano passado e com certeza você deve ter visto que são 2 garotinhos correndo um em encontro ao outro no meio da rua, numa calçada, e quando eles se encontram, eles dão um singelo e delicioso abraço. Esse vídeo rolou em 2019 e hoje eu vou contar a história desses 2 garotinhos para você. Eles se conheceram num restaurante, brincaram durante horas e acabaram ficando amigos. Alguns dias, semanas depois, eles se encontraram na rua e um dos pais ou mãe, uma das mães, não sei, teve a brilhante ideia de conseguir captar naquele momento os 2 se abraçando. Esse vídeo viralizou e virou um símbolo tanto desse nosso momento que estamos vivendo, desse isolamento onde a gente não pode abraçar, também, como também de uma luta contra o racismo. Esses garotinhos foram contratados por uma marca de roupa para comercializar roupas e reverter todo o lucro dessas roupas para instituições lá nos Estados Unidos. Abre aspas para a marca Boys Meet Girls. Esses itens foram criados para ajudar a trabalhar em direção a um futuro melhor, inspirado pelo vídeo onde a justiça racial é uma meta alcançada. Michelle, mãe de Finn, também deixou seu relato nas redes sobre essa justiça racial. Abre aspas para ela.
Toda vez que falamos, há uma chance de fazer a diferença. Esperamos que esta camisa incentive a união entre pessoas de todas as raças e, para aqueles que são privilegiados, também deve servir como um chamado e lembrete para falar contra o racismo em todas as suas formas, afirma a mãe de Finn. A fonte dessa notícia é o site Razões para Acreditar. A segunda notícia do dia é de um médico que resolveu fazer uma trança no cabelo da sua paciente ao invés de cortar. Essa história também aconteceu nos Estados Unidos e um médico iria operar uma paciente e muitas das vezes os médicos, quando vão fazer uma cirurgia na cabeça, por exemplo, onde o cabelo vai atrapalhar o procedimento, é normal, é de praxe que eles ou cortem o cabelo ou até raspem em alguns casos, dependendo da dificuldade de acesso. Mas a história com a India Marshall foi bem diferente. Ela ficou muito surpresa quando ela tirou toda a sua bandagem e percebeu que, na verdade, um médico tinha feito tranças em seu cabelo. O Dr. Jaywell tem o hábito de fazer tranças nas suas próprias filhas e quando ele foi operar a India, ele teve a brilhante ideia de chegar um pouco antes e fazer tranças no cabelo dela. E para finalizar, ao invés de dar pontos, ele usou grampos para facilitar no acesso posterior ao curativo. A paciente, dias após, quando ela estava tirando a bandagem, só aí que ela descobriu que o cabelo dela estava todo trançado. Ela ficou muito surpresa e resolveu postar na internet e viralizar e fazer um agradecimento, mesmo sem saber quem era a exata pessoa que tinha feito isso. O post dela viralizou, teve mais de 500 mil de curtidas, mais de 70 mil compartilhamentos e somente depois, quando ela foi fazer o pós-operatório, que ela reencontrou o doutor, que ela descobriu que, na verdade, não era nenhuma enfermeira que tinha feito as tranças, era o próprio doutor. E ele contou para ela a história que ele fazia as tranças no cabelo das suas filhas e resolveu fazer as tranças no cabelo dela também. Abre aspas para a paciente India Marshall. Foi um momento emocionante, especialmente quando ele falou de suas filhas. Então, só de pensar em um pai, especialmente um pai preto, fazendo o cabelo de suas filhas é realmente emocionante. Algumas pessoas sabem que o cabelo natural pode ser complicado de lidar. Então, ele ser tão envolvido em cuidar dos fios delas e ter tomado um tempo, do seu próprio tempo antes da cirurgia para cuidar dos meus, foi realmente emocionante, foi incrível, completa a paciente India Marshall. India disse ainda que a ideia de compartilhar é para trazer uma conscientização para as pessoas da importância de ter especialistas e médicos pretos atendendo a população. E ela completa com a seguinte frase: eu sei que eu só conseguiria esse tipo de tratamento vindo de um médico preto, porque além dele entender o que está fazendo, ele também entende do meu cabelo. Fantástico, não? Que cuidado que esse doutor teve com ela e um simples ato transformou a vida dela. A fonte dessa notícia é o site Só Notícia Boa. Compartilhe esse episódio e arranque um sorriso de quem você ama. Eu fico por aqui, obrigado por acompanhar, um abraço, até a próxima, valeu, tchau!